E tá começando mais um Terapia da Noia, a sua rádio consultório de bolso com ideias para reorganizar a mente, dar uma faxinada no juízo, para que você possa se amar, se acolher melhor. Então, se tu tiver cabeça, vem com a gente pra gente conversar sobre isso. Porque o assunto de hoje surgiu numa sessão de terapia de uma paciente super querida, com quem eu adoro trocar ideias. E me pareceu muito oportuno trazer essa ideia para cá, porque afinal de contas, nós temos muito que conversar sobre isso. Afinal de contas, quem não julga? Julgar é uma capacidade que nosso cérebro desenvolveu para que ele precise pensar menos, né? Então, assim, sem que a gente fique divagando muito a respeito da ideia do julgar, julgar é classificar, julgar é organizar, pré-estruturar. Para quê? Para que a gente não tenha que pensar. Então, imagina só, se o nosso organismo precisasse ficar pensando, puxa o ar, solta o ar, bate o coração, agora dá uma diminuída, agora dá uma aumentada, vamos cuidar dos músculos, enfim, não teríamos condições. Então, nosso corpo, que está sempre buscando a homeostase, o equilíbrio, ele também automatiza não só processos como respiração, batimento cardíaco, mas formas de ver o mundo, classificações. E isso a gente pode classificar como um dos mecanismos do julgamento. A gente julga porque está pré-moldado e pré-estruturado. E às vezes o nosso julgamento, ele não é uma coisa que nós fizemos, construímos, estruturamos sozinhos. Ele é sempre parte de um todo, de uma construção de uma comunidade, de uma cultura, de um pensamento familiar, então, que está introduzido na sociedade, ou seja, nunca é uma coisa só nossa. Uma experiência, ela não é individual. Existem experiências que são, aliás, a maior parte das experiências, elas são coletivas, elas são de todos nós. Só que em contextos diferentes, com peculiaridades e particularidades. Isso significa, gente, que nós vamos ter a capacidade de questionar os nossos julgamentos, mas não vamos conseguir não julgar. Como psicóloga, eu acho que esse foi um dos maiores desafios no desenvolvimento do meu self de terapeuta e nas minhas habilidades clínicas. Porque o não julgamento, ele parte do princípio que você precisa abrir mão das certezas que você tem sobre as coisas da vida. Quando essa pessoa que me sugeriu o tema me trouxe essa ideia, ela me partilhou um podcast que eu amo ouvir. E eu confesso para vocês que eu decidi não escutar antes de gravar o meu episódio, porque eu não queria enviesar as minhas ideias. Naturalmente, porque sabendo que o julgamento, ele não precisa ser só ruim, né? A gente tem bons julgamentos sobre as coisas e a gente se sente inspirado. E às vezes, esse processo de inspiração pode dificultar o seu movimento de fazer, porque aí chama, assim, os nossos perfeccionismos, pode dificultar os nossos processos de construção, que foi o que eu imaginei que poderia acontecer comigo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes quando a gente escuta um negócio muito inspirador, naturalmente a gente traz esse movimento de o que faz o julgamento de nossa, que isso foi incrível pra mim. Isso inspira e aumenta a sua adesão àquela tarefa. Mas esse movimento do julgar, esse que a gente vai aprendendo na clínica, quando nós estamos passando pelo treinamento do não julgamento, é tão engraçado, porque ele não nasce da ideia de eu não penso nada sobre isso, não posso pensar, não posso ter opinião. Ele nasce de um lugar de muita aceitação e de muito carinho e afeto pela condição de ser gente. E eu explico, tá? Porque hoje eu tô filosófica, mas hoje eu explico. Quando a gente olha as pessoas fazendo coisas que ou a gente não faria, ou vivendo escolhas que a gente não escolheria, ou pensando coisas muito diferentes daquilo que a gente pensa, e mesmo que isso de alguma maneira irrita você que está escutando ou a mim, o lugar de não julgamento, ele é engraçado porque ele é um afastamento das nossas certezas para uma escuta ativa daquela possibilidade. Então, por mais absurdo que eu possa achar que aquilo é, quando eu me afasto para curiosamente entender o que o outro está querendo me dizer, eu consigo escutar aquilo sem que aquilo me pareça ofensivo, porque eu aprendi a não levar pro pessoal. E quando as pessoas chegam nesse lugar, eu acho esse lugar um lugar bem legal de se estar, não dói. Mas o contrário é engraçado porque ele fala muito sobre nós. Quando estamos julgando, no lugar de julgar, estamos ali fazendo aquele movimento de ser o juiz daquela situação, daquele comportamento, daquela forma de viver. De certa forma, isso fala muito, muito, muito sobre quem nós somos. E a parte mais interessante, uma das coisas mais interessantes nisso é quando a gente observa o oposto. Quando nós saímos do movimento de paz e tranquilidade para entrar em lugares
de ser juiz da vida alheia, de dizer o que tá certo e o que tá errado, de pensar a respeito das coisas que poderiam ter sido diferentes, né? De pensar por que as pessoas fazem o que elas fazem. E o interessante é, quando nós saímos da postura do não julgamento e entramos na postura do julgador, normalmente isso é uma coisa que nos mobiliza muito, é uma temática que fala muito a respeito das nossas próprias experiências de vida. E aí é uma coisa que muitas pessoas não entendem, mas é engraçado porque todas as vezes que a gente se põe a julgar os outros, isso fala muito sobre nós, fala muito sobre os nossos medos, fala muito sobre os nossos anseios, fala um bocado sobre a nossa estrutura familiar, cultural. Então, existe um ditado que diz que toda vez que a gente aponta o dedo, existem 3 outros voltados para nós, né? E é muito engraçado porque quando a gente está num processo de auto-melhoramento, situações como essa são vistas como oportunidades. Quando a gente nota que está julgando muito alguém, isso está mexendo muito conosco, e nós estamos num processo comprometido de autodesenvolvimento, a gente para olhar pra gente. Por que eu tô tão mexido com isso? Por que isso me incomoda tanto? Por que eu queria tanto que essa pessoa tivesse tomado uma outra escolha? E a gente não perde a oportunidade de olhar para nós e para nossa história e ver onde de repente podemos pousar a nossa atenção com carinho, não com hipercrítica ou dar julgamentos. E é curioso porque depois disso, quando nós percebemos as temáticas que mais mobilizam a gente, os lugares onde a gente mais quer julgar, onde a gente mais deposita energia para ser aquele que convence o outro do contrário do que ele está pensando ou fazendo, o mais legal disso é aproveitar essa energia, que de repente seria um desgaste enorme, e transformar isso em matéria de estudo da gente pra gente mesmo. Então imagina se a perspectiva fosse diferente. Se na hora que eu fosse olhar minha amiga que resolveu abortar, e olhar pra ela e dizer o que ela tem que fazer, se eu paro pra entender por que pra mim isso é tão valioso, por que isso pra mim não poderia acontecer, ou de repente se eu paro pra olhar pro meu amigo, meu colega que fez um financiamento sem ter dinheiro, e olho pra isso e penso, onde é que isso mexe em mim, por que eu me incomodo tanto, o que eu gostaria, por que pra mim é tão importante convencer ele do contrário. Esses movimentos de auto-melhoramento, eles partem do princípio que a gente tem que usar as oportunidades que a vida nos dá, e o julgamento é uma delas. Então, se eu julgo muito uma coisa, eu posso parar pra entender onde é que isso mexe comigo e buscar as respostas pra isso e me conhecer um pouquinho mais, que é o mínimo que vai acontecer. Mas também acho que essa outra habilidade, que é a habilidade do não julgamento, ela é muito difícil de desenvolver. Eu acho que demorou muito tempo para que eu pudesse olhar pra mim e dizer assim, agora eu acho que tá satisfatório, eu consigo escutar as pessoas sem colocar a Laís na frente, né? Mas precisa existir essa curiosidade de entender um pouco mais sobre a experiência do outro, sem fazer juízo de valor, né? Porque na nossa vida pessoal, quando nós estamos mais desatentos, vivendo as coisas no dia a dia, é muito possível encarar uma situação direto com um julgamento, porque, como eu falei pra vocês, é automático, é um movimento muito automático, que o cérebro faz para economia de energia. Na hora que a gente percebe nossos pilotos automáticos, a gente passa a assumir o piloto manual para escolhas valiosas. Então, por que não usar o julgamento que a gente faz pra gente mesmo e pros outros como uma ferramenta de auto-melhoramento? Por que não nos perguntar aonde isso me dói e que experiências eu gostaria de evitar e que coisas, de repente, eu gostaria de fazer o outro entender e por que pra mim isso é tão importante? No fim, acaba que tudo aquilo que acontece conosco pode ser, sim, uma bela de uma oportunidade para construir mais uma pedrinha no caminho do autoconhecimento.